close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's Bom, meu nome é Iago, eu tenho 18 anos e atualmente estou morando em São Paulo. O vídeo de hoje é mais contando um pouco de mim mesmo, só um pouco, não muito, porque acho que minha história não é muito interessante. Eu sempre morei com a minha mãe e com meus avós. Meus pais são separados, então quando eu era pequeno, minha vida sempre foi um pouco bagunçada. Pra falar a verdade, o meu sonho antigamente era servir o exército. Eu sempre tive a vontade de servir o exército, mas meu sonho acabou mudando, por incrível que pareça. Minha vida sempre foi bastante bagunçada. Quando eu morava com a minha mãe, eu ia pra escola e voltava pra casa. Voltava pra casa, ia pra escola. Eu nunca tive muito tempo pra brincar na rua ou ficar com os amigos. Até porque os únicos amigos que eu tinha era a minha melhor amiga. E ela é a única que eu tenho até hoje. Na verdade tem mais um amigo, né? Mas ele, na época, eu não conhecia ele ainda. Bom, eu meio que, quando eu era pequeno, eu não tinha, como eu disse, não tinha tempo pra brincar, não tinha tempo pra falar com os amigos. Sempre fui mais trancado em casa e sempre acabava fazendo alguma bagunça ou alguma coisa assim. A minha avó e meu avô sempre cuidou de mim. Meu avô sempre me dava dinheiro para eu comprar doce. Minha avó sempre me dava algum dinheiro para mim ir juntando e comprar minhas coisas quando eu fosse maior, né? Mas acabou nunca acontecendo. O meu pai, ele sempre foi bem presente. Eu não tenho nada a falar sobre meu pai. Hoje em dia ele sempre me dá muito conselho e eu sei as broncas que ele me dá. É mais pra me aprender a se virar homem de verdade. Eu sempre fui um menino bem sofrido, né? Minha vida toda foi bem sofrida, né? Ficava triste porque meu pai não morava comigo e ficava desanimado porque muitas vezes a minha irmã, ela ia embora e demorava pra voltar. Às vezes ficava 1 a 2 meses fora e era bem difícil de ela voltar pra casa. Sempre foi eu e minha irmã, né, no começo. Depois minha irmã acabou indo embora e me deixando sozinho. Então, com isso minha mãe sempre ficou muito protetora comigo, mas ela ia trabalhar ou ela saía e me deixava em casa. De final de semana eu sempre ia pra casa do meu pai, né, às vezes. Eu ficava fim de semana sim, fim de semana não. E quando eu ia, às vezes eu nem podia, nem ficava muito com ele, né? Eu via ele na hora que ele ia me buscar, né? E depois acabava não vendo muito ele. Porque ele trabalhava bastante e eu acabava ficando com a minha madrasta ou às vezes ficava aqui na casa dos meus avós, né? Meus avós que eu digo, meus avós por parte de pai. Eu demorei muito pra vir pra cá, eu só consegui vir morar com meu pai depois de grande. O motivo eu não vou falar nesse vídeo, né? Mas acredito que quando eu era pequeno, por causa das coisas que acontecia comigo, eu sempre fui muito quieto, né? E às vezes acabava me metendo em briga, mas não era muita coisa não. Isso é o que eu acho. Eu aprendi bastante coisas morando com a minha avó. E tipo comida, doces, né? Arrumar a casa, coisas assim. Eu sempre soube como fazer. Então hoje em dia eu já sou bem avançado nisso. Na escola normalmente eu sempre tive muita dificuldade, né? Não só com lições,
mas pra fazer amizades. Eu acabei, tipo, com muita dificuldade na escola, simplesmente porque eu não entendia nada e não tinha como eu prestar atenção com os alunos, não me deixando quieto. E era por isso que eu sempre me metia em confusão, né? Não só na escola, mas na rua também. Até eu ir pra casa, né? Mas por causa disso eu sempre fiquei atrasado em ler, em aprender, em coisa parecida. Eu só consegui aprender depois de um bom tempo, né? Depois que eu mudei de escola e comecei eu prestava atenção, né? Os alunos não me enchiam meu saco, então eu acabava sendo um dos melhores alunos, né? Acho que eu era na média, mais ou menos. Nas minhas notas eu tirava um 7, 5, 6, 9, por aí. Às vezes eu acabava tendo muita dificuldade, mas eu sempre arrumava um jeito. Bom, mas voltando, em 2018, um pouquinho antes, foi quando eu decidi começar minha carreira no YouTube, né? Eu já fazia vídeos, só que os vídeos era tudo pra mim, né? Eu não eu não postava. Mas em 2018, quando o Free Fire foi chegando, eu comecei a ter coragem de postar os vídeos. Foi 4 anos fazendo esses vídeos. E sempre foi, tipo, pra mim uma diversão. Foi nessa época que eu consegui saber o que era felicidade. Porque quando eu era pequeno eu não sabia o que era felicidade mesmo. Eu não sabia o que era ser feliz. Eu dava risada, brincava. Mas saber o que era felicidade mesmo eu não sabia. Aí em 2018 que eu comecei a postar vídeo mesmo, que eu comecei a ter algumas amizades. Conheci uma pessoa muito importante na minha vida. E eu gostei de ter conhecido. Eu tô até hoje postando vídeo. E isso é uma coisa que eu não quero parar, nem que eu quisesse. Bom, rapaziada, esse é um pouquinho de mim, um pouquinho que eu não sabia que vocês iam saber. Hoje, atualmente, eu tô morando com meu pai, com meus avós e minha tia, né? Mas hoje eu moro em São Paulo. Tô com 18 anos, como eu falei. E tenho um sonho onde que eu posso persistir e continuar. Meio que eu tô perto, morando em São Paulo, eu tô perto do Piozinho, da Loud. Só que a Arena Loud é um pouquinho longe da minha casa, então fazer o quê? Não dá pra mim ir a pé. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um pouquinho de mim. E, bom, até um próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Eu amo vocês, de verdade. Vocês hoje em dia fazem parte da minha vida.